todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 23/6/2020, às 9 horas da manhã. Bom dia a todos os colegas, os conselheiros. Primeiro, bom dia, conselheira Maria Aparecida. Bom dia. Bom dia, conselheira Maísa. Bom dia. Bom dia, conselheiro Pedro Bispo. Bom dia. Bom dia, conselheira Cíntia. Bom dia. Bom dia, conselheiro Silvio Renan. Bom dia. Bom dia, conselheira Renata. Bom dia. Bom dia, conselheira Sabrina, que está substituindo conselheira que está substituindo a conselheira Thaís. Bom dia. E eu sou o conselheiro Rodrigo Mineiro. Vamos dar início, seguindo a nossa pauta regular, o primeiro processo em pauta, contribuinte Moete Hennessy do Brasil, de relatoria da conselheira Maria Aparecida. Conselheira Maria, tem a palavra. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. Versa o processo sobre pedido de restituição de valor recolhida maior a título de COFINS, objeto do PERDECOMP, número tal, no final 0307, o qual foi indeferido mediante despacho decisório de rastreamento número 031082923, vez que o referido pagamento já havia sido utilizado para quitar outros débitos da contribuinte. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito pleiteado seria decorrente da exclusão da base de cálculo da contribuição dos descontos incondicionais concedidos por ela a seus clientes sobre os valores das vendas efetuadas. A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante sobre os seguintes fundamentos principais. A interessada sequer apresentou a DCTF retificadora, bem como qualquer documentação que rastreasse suas alegações, o que impediria a análise da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento. A Instrução Normativa SRF 51 de 78 é a norma que regulamenta as condições para se caracterizar um desconto como incondicional. Ainda que a contribuinte houvesse retificado a DCTF, indicando o saldo credor do pagamento, tivesse apresentado documentação contábil e fiscal demonstrando a base de cálculo da contribuição, não seria possível classificar os alegados descontos como incondicionais, pois ela mesma afirmou que eles não estão mencionados no bojo da nota fiscal. Cientificada dessa decisão, em 7/11/2017, a interessada apresentou um recurso voluntário em 4/12/2017 sobre os seguintes pedidos. Diante das razões expostas, a recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso voluntário a fim de que ocorra: a. O reconhecimento de que o acórdão feriu frontalmente o primário da verdade material ao se basear somente na análise de DCTF, ignorando por total o pedido de diligência realizado pela recorrente quando da apresentação da manifestação de inconformidade. B. A reforma do acórdão para que seja conhecido o crédito pleiteado pela recorrente por ser ilegal e inconstitucional a Instrução Normativa 51 de 78, que condiciona a dedução do desconto incondicional à existência de destaque em notas fiscais, devendo o pedido de restituição ser totalmente deferido. Se for o caso, a determinação das diligências necessárias para a apuração da exatidão do crédito tributário a que se refere o presente processo, em respeito ao primado da verdade material e da moralidade administrativa. O julgamento de procedência do presente recurso voluntário com a procedência total da restituição pleiteada e, consequentemente, a decretação da reforma integral do acórdão recorrido. Ou seja, todos os motivos acima é que deve ser dado total provimento ao recurso voluntário para que seja cancelado o acórdão, pois os procedimentos da DRJ-RPO estão eivados de vício, que acarreta nulidade em procedência de todos os atos por ela praticados desde o seu nascedor. Então, esses foram os pedidos, né, da recorrente, e é o relatório. Posso passar diretamente ao voto? Algum esclarecimento, gente? Pode passar o voto. Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso voluntário.
Alega recorrente que a decisão da DRJ seria nula, entre aspas, né, posto que não atendeu ao primado da verdade material ao deixar de explanar cabalmente o que embasou a glosa parcial do crédito. Assim, não resta alternativa senão cancelar o acordo e determinar que o processo baixe para o domicílio tributário da recorrente para as diligências fiscais necessárias para a exata aferição do crédito, o que ocorrerá com a devida análise da documentação trazida aos autos. Fecha as aspas. A alegação não prospera. Conforme se vê no trecho abaixo, o julgador Acó colocou como óbice a análise do direito creditório da interessada, o fato de ela, além de não ter retificado a DCTF, não ter trazido aos autos a comprovação do direito alegado. Agora eu cito a decisão da DRJ nessa parte, né? Para que existisse algum saldo, seria necessário que, no mínimo, a interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PERDECOM, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria surgir a possibilidade de se alegar pagamento a maior. Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que se manifestar. E não o tendo feito, não cabia à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito confessado pela contribuinte. Essa turma de julgamento tem reiteradamente consignado que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige apuração de liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. Mas, para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação de seu exclusivo interesse. No presente, a interessada sequer apresentou a DCTF retificadora, bem como qualquer documentação que lastreasse suas alegações, o que impediria a análise da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do direito de fazê-lo em outro momento. Acabei a citação aí da DRJ, né? Não há nisso qualquer lesão ao princípio da verdade material, mas o devido respeito às normas do processo administrativo fiscal e de reconhecimento de direito creditório. Como se sabe, nos pedidos do contribuinte de reconhecimento de direito creditório, como presente de restituição, cabe à requerente a demonstração do cabimento de seu pleito nos termos do artigo 36 da Lei 9784 de 99, juntando aos autos os documentos comprobatórios do direito invocado. No caso, tendo em vista o indeferimento do seu pleito no despacho decisório pela incompatibilidade dos dados da contribuinte registrados nos sistemas da Receita Federal com o crédito alegado, poderia a interessada, conforme lhe autoriza o artigo 16 do Decreto 70235 de 72, apresentar na manifestação de inconformidade, entre aspas, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, demonstrando de forma inequívoca o crédito pretendido, como elemento modificativo ou extintivo do despacho decisório. No entanto, a então manifestante, em vez de apresentar naquela oportunidade a documentação contábil e fiscal que comprovasse a efetividade dos descontos alegados para a exclusão da base de cálculo da contribuição, requereu, entre aspas, a determinação das diligências necessárias para a apuração da exatidão do crédito tributário, a que se refere ao presente processo em respeito ao primado da verdade material e da moralidade administrativa. Como já decidido diversas vezes por este colegiado, as diligências não existem com o propósito de suprir o ônus da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas, mesmo em face dos documentos trazidos pelos litigantes, de forma que não cabe à autoridade julgadora diligenciar para fins de comprovar o direito creditório alegado quando a requerente não carreou aos autos a documentação suficiente para tal. Nesse sentido, no Acórdão 3402-007-053, entendeu este colegiado que a busca da verdade material não afasta a distribuição do ônus da prova no processo administrativo fiscal, conforme a ementa abaixo transcrita, né? E diz exatamente isso, a busca da verdade material não afasta a distribuição do ônus da prova no processo administrativo, no sentido de quem alega é que deve provar. E daí continua ali, a incumbência, continua na ementa, né? A incumbência da DRJ é de analisar os argumentos e provas apresentados pela manifestante em contraposição ao despacho decisório, e não de diretamente rever de ofício o despacho decisório.
Se os elementos apresentados com a manifestação de inconformidade não são suficientes para reformar o despacho decisório e não há neste qualquer questão passível de ser suscitada de ofício pelo julgador, é natural que ele seja mesmo mantido pela decisão recorrida, como de fato aconteceu no presente caso. E depois, na ementa também tem essa questão do ônus da prova, né? Nos termos do artigo 16 do decreto 70235 e do artigo 36 da lei 9784, cabe à interessada a prova dos fatos que tenha alegado em contraposição à decisão recorrida ou ao despacho decisório. Né? Acabei a citação da ementa e, ademais, a determinação de diligência no âmbito de primeira instância não teria trazido qualquer proveito ao manifestante, em face do legítimo entendimento do julgador ACO, com fundamento em instrução normativa da Receita Federal, de que, para comprovar o direito alegado, a exclusão da base de cálculo da contribuição dos descontos concedidos, estes deveriam constar na nota fiscal, nos termos da IN 51 de 78, o que a própria manifestante admitiu que não ocorreu no caso. No mais, o julgador ACO manifestou-se sobre todos os pontos de discordância levantados pelo então manifestante, explicitando todas as suas razões para não acatá-los. Dessa forma, rejeita-se a preliminar suscitada de nulidade da decisão recorrida. Conforme consta na solução de consulta número 34 da COSIT, de 21 de novembro de 2013, e na solução de consulta número 72 da COSIT, de 14 de março de 2019, a Receita Federal concorda que o desconto incondicional concedido não integra a receita bruta do vendedor para fins de incidência do PIS, de PIS e COFINS. Afinal, há expressa previsão nesse sentido nas leis 10.637 e 10.833, a qual estão vinculados os agentes administrativos e o julgador do CARF. No artigo 1º da lei 10.833, no parágrafo 3º, não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas. 5. Referentes a linha A, vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos. Dessa forma, o tratamento a ser dado no âmbito deste julgamento, por disposição literal dessas leis, é de que os descontos incondicionais concedidos, entre aspas, quando caracterizados como tais, são receitas, entre aspas, que é do dispositivo legal, que não integram a base de cálculo, né, das contribuições de PIS/COFINS. O ponto de discordância central entre a recorrente e a fiscalização está na compreensão do termo descontos incondicionais referido nessas leis. Ocorre que, diante da ausência de um conceito legal de desconto incondicional, esse foi delimitado pelo item 4.2 da IN 51 de 78, no seguinte sentido: descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. Dessa forma, no âmbito fiscal, um desconto só é incondicional se, concomitantemente, 1. É uma parcela redutora do preço de vendas. 2. Consta na nota fiscal de venda dos bens ou na fatura de serviços. 3. Não depende de evento posterior à emissão desses documentos. No presente caso, faltando o atendimento ao requisito 2, não se trata de desconto incondicional, não sendo hipótese de exclusão da base de cálculo das contribuições. Como restou consignado no Acórdão 3401-003-957, de 30 de agosto de 2017, sob relatoria do conselheiro Robson, entre aspas, ainda que em sede estritamente contábil, o desconto possa ser considerado incondicional pela tão só ausência de vinculação a evento futuro incerto, para efeitos fiscais, normalmente perante a legislação tributária federal, a esta condição deve ser agregada outra, consistente na sua expressa indicação em nota fiscal de venda dos bens ou fatura dos serviços, conforme dispõe o item 4.2 da IN SRF 51 de 78. A legitimidade do conceito de descontos incondicionais, delimitada pela IN 51 de 78, tem sido reconhecida pela jurisprudência do STJ, como demonstra a ementa abaixo. E aí, falando sobre a ementa, a jurisprudência do STJ afirmou-se no sentido de que os descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo, IPI, ICMS, PIS e COFINS, exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas fiscais, com precedentes, né, esses precedentes aí
mencionados na emenda. As instâncias ordinárias soberanas na análise das provas afirmaram que os descontos incondicionais na espécie não foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se as notas fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, que se mostra inviável no apelo excepcional por óbito da súmula 7 do STJ, né? Então, questão de reexame da prova, não seja recurso especial. Então, é basicamente isso o mais importante. Esse é um agravo interno no RESP 171.1603/SP, sob relatoria do ministro Og Fernandes, da segunda turma, julgado em 23/8/2018. O ministro relator, na decisão monocrática do recurso especial acima mencionado, concluiu que é razoável a regulamentação dada pela IN 51, na medida em que o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda somente se constar simultaneamente na nota fiscal. Daí eu citei a parte do voto aí, da decisão dele monocrática, né? É fácil perceber que a admissão de exclusão da base de cálculo de valores não escriturados pelo contribuinte dificulta, se não impossibilita, a fiscalização tributária, além de propiciar fraudes fiscais. E aí eu pulei um trechinho e continuei na citação. Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica. Como bem asseverado na sentença, a regulamentação será legítima se houver razoabilidade, se não inviabilizar a fruição do direito previsto em lei. No caso, o direito à dedução da base de cálculo de PIS e da COFINS. Essa razoabilidade existe na norma regulamentar, quando exige a menção ao desconto incondicional na nota fiscal de venda, pois apenas com essa simultaneidade o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda. Acabei a citação. Continuando, nessa linha, o acórdão ali recorrido proferido pelo TRF da Terceira Região, cuja ementa se transcreve, deixa bem evidente que a exigência de que o desconto incondicional conste na nota fiscal não se trata de mero formalismo, mas de requisito essencial para a caracterização do desconto como incondicionado. Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo, da COFINS, não destacados nas notas fiscais, afastando-se as disposições previstas na IN 51. É indiscutível que a contribuição ao PIS e à COFINS submetem-se ao princípio da legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado de modo a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e assim nortear toda e qualquer relação jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza do direito a qual todos devem ter acesso. A exclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, enquanto a previsão no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1 da Lei 9.718/98, havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa, e consoante artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 5, a linha A das leis 10.637 e 10.833. De outra parte, de acordo com o item 4.2 da IN 51, de 78, para serem considerados descontos incondicionais, estes três devem obrigatoriamente e cumulativamente atender a 3 requisitos, que são aqueles, que eu já mencionei: serem parcelas redutoras do preço de venda, constarem da nota fiscal de venda de serviços ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos. Os atos normativos infralegais, tais como as instruções normativas, são normas complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes unicamente explicitar os comandos legais visando facilitar a execução da lei. A IN 51 de 78 somente explicitou quais são os descontos que podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da possibilidade de serem reduzidos à base de cálculo do PIS e da COFINS. Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica, apelação improvida. Dessa forma, aderindo às razões acima do STJ e do TRF Terceira Região, entendo que, ao contrário do que alega a recorrente, a exigência disposta no item 4.2 da IN-SRF 5878, de que o desconto incondicional conste na nota fiscal de venda dos bens, é compatível com o conceito fiscal adotado para descontos incondicionais, no sentido de que são parcelas redutoras do preço de vendas que não dependem de eventos posteriores, não se tratando de óbvio meramente formal, mas de providência necessária para a caracterização do desconto como incondicional.
A IN 5878, como norma complementar, estabelece um legítimo conceito para o desconto incondicional. Esse entendimento tem sido também acolhido pela jurisprudência desse Conselho Administrativo, como se observa nas emendas abaixo, né? E eu citei aí o acórdão 9303-005-849, de 17 de outubro de 2017, sobre a relatoria da Vanessa, conselheira Vanessa, e teve o redator designado, né, essa parte vencedora, o Charles. Os descontos incondicionais consideram as parcelas redutores do preço, como constante da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. E tem também o acórdão 3301-006-965, de 22 de outubro de 2019, sobre relatoria da conselheira Semires, que é também nesse sentido. E aí, prosseguindo. Assim, a ementa consta aí, a ementa desse acordo. Assim, deve ser afastada a alegação da recorrente de que seria ilegítima a instrução normativa SRF número 5878, na parte em que condiciona a caracterização do desconto como incondicional a sua menção nas notas fiscais de venda. Em face do entendimento acima adotado neste voto no sentido de que não assiste direito a recorrente à exclusão da base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS, em face de não constar o alegado desconto nas notas fiscais de venda. Resta prejudicado o pedido de diligência da recorrente para apuração de desatidão do crédito tributário, né, entre aspas, como ela havia pedido, como a recorrente havia pedido. Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Maria, obrigado. Estão abertos os debates. A conselheira Maísa pediu a palavra. Mais alguém pediu a palavra? Não. Maísa, tem a palavra. Maísa, está mudo. Habilita o som. Perdão. Bom dia, gente. Maria, aqui eu não consegui identificar no processo, eu estou entendendo que ele não apresentou documento nenhum, né? Não tem nem como a gente saber que desconto que foi esse. Isso que eu só queria entender um pouco, porque essas manifestações, eu sei que é voto vencido, inclusive da Vanessa, tem um mais recente, no 9303-010-101, dessa desnecessidade de vincular a nota fiscal, da exigência formal da nota fiscal, é posicionamento vencido, mas é um entendimento com o qual eu concordo. O que eu poderia aqui, só para avaliar se eu te acompanharia pelas conclusões, pelo fato de não ter documento nenhum, nem para eu falar se é um desconto que não teria evento futuro. Ele não explicou o que é esse desconto, ele não falou o que é essa parcela, é isso que eu queria entender, porque ele pede a diligência, mas ele não traz documento contábil, na contabilidade não dá para a gente entender, eu só queria entender isso. Ele afirma que não consta na nota fiscal, né? Esses destaques, os descontos não constam nas notas fiscais, mas ele acha que isso não seria empecilho, então ele pede diligência para analisar essa documentação, mas não está juntada, entendeu? Então, mas não tem documento que ele fale o que é o desconto, entendeu minha dúvida? Qual é o que ele afirmou, o que é esse desconto que ele teria dado? Ele fala o que é, de que forma que ele deu esse desconto, qual é a natureza jurídica desse desconto? Na hora que ele explica o que é o desconto, ele traz algum documento para demonstrar o que é isso ou não? Então, não. Ele só pede a diligência. Assim, ao que parece, é que o único obstáculo seria esse, né? Mas a documentação não consta, tanto é que ele pede diligência para se analisar isso, né? Tá. Quer ver como que ele pede a diligência? Ele quer que analisa toda a documentação, né? Não, mas que documentação? Então, toda a documentação dele na empresa, né? Mas ele não juntou nos autos. Não.
Mas ele afirma, né, então, quer dizer, o que há de controvérsia, que é o que importa para a gente, seria essa questão de direito mesmo, né, que ele alega que não consta na nota fiscal. Mas para a gente conceder eu deveria falar que, assim, para a gente conceder, eu precisaria de ter os documentos para confirmar qual é a natureza jurídica desse desconto. Eu não posso simplesmente falar, porque eu preciso demonstrar que ele é futuro incerto. Ainda que eu afaste a questão da nota fiscal, eu entendi o que ele alegou. Se eu afasto, no meu caso, no meu entendimento, que não precisa da nota fiscal, eu preciso de pelo menos falar que é não condicionado a um futuro, relacionado a um futuro incerto, né? Então, essa é uma condição para diferenciar entre condicionado e incondicionado. A nota fiscal afasta-se, mas precisa de documento para falar o que é esse desconto, a natureza jurídica dele, né? Então, é isso, eu entendi que ele não juntou nada e ele ficou simplesmente na alegação de direito e não chegou a apresentar efetivamente o que é. É uma típica questão de retificar a DCTF e não apresentar provas também, né? Tá, ok. Eu entendi, Mineiro. Então, são as duas questões, porque a DRJ já tinha alegado a falta de prova. Então, ele continua insistindo em converter em diligência para analisar, entendeu? Dizendo que não seria óbvio essa questão. Ok. Mais algum esclarecimento, gente? Todos estão seguros para votar? Ok? Então, Maísa, como vota? Bom, considerando o que a Maria também explicou e analisando aqui os autos, realmente eu não identifiquei nenhum tipo de prova relacionada a isso, eu vou acompanhar a Maria pelas conclusões, em negar provimento, mas em relação ao conceito dos descontos incondicionais e da necessidade da nota fiscal, eu não concordo com esse argumento, mas eu concordo que não tem documento nos autos e que a retificação da DCTF, a gente precisaria de analisar a documentação para identificar se efetivamente qual é a natureza jurídica desse desconto, se ele efetivamente é incondicional, não pela necessidade simplesmente do destaque na nota, mas pela necessidade de não ser vinculado a um futuro, a uma determinação no futuro. Então, por isso, eu vou acompanhar pelas conclusões. Ok, eu estou fazendo a anotação aqui que você votou pelas conclusões, se quiser detalhar mais, depois você me manda o detalhe das conclusões. Ok. Conselheiro Pedro? Eu voto com a relatora. Ok, Cíntia? Eu voto pela relatora pelas conclusões, igualmente. Ok, Cíntia também pelas conclusões. Renan? Com a relatora. Renata? Eu voto com a relatora, mas pelas conclusões, assim como sempre mais. Perfeito. Sabrina? Com a relatora. Ok, eu acompanho a relatora também. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento a recurso voluntário. As conselheiras Maísa, Cíntia e Renata votaram pelas conclusões. Quanto aos descontos incondicionais? Aí fica completo, Mineiro. Espera aí. Quanto aos descontos incondicionais. Descontos incondicionais. Beleza. A prova está certinho. O presidente vai ter que acostumar a ser o redator da ata. Beleza, gente. Lembrando, só um segundinho, Maria, por gentileza. Esse resultado do 1 aplica-se ao item 2 e 12, que esse é o paradigma dos repetitivos 2 e 12 também, tá? Então, esse é o resultado do processo do 1 ao 12 também. Tem a palavra, Maria? Não, era no resultado, eu queria sugerir que porque a divergência da Maísa e dos outros colegas é sobre a questão da exigência de constar na nota fiscal, né? Então, porque se fala, ela discordou dos descontos condicionais, isso é todo o processo.
Pode ser. Quanto à exigência da nota fiscal, era só para ficar direto. O voto de conclusão seu é contra a exigência do destaque do desconto na nota fiscal, né? Isso. Repete. Peraí, Maísa, que a divergência é sua, Maísa, por favor. Quanto a exigência de nota fiscal. Quanto a exigência de destaque na nota fiscal. Exigência de destaque na nota fiscal dos descontos incondicionais. Ok. Perfeito. O próximo processo, também de relatoria da conselheira Maria Aparecida, é o 13, também é um processo paradigma, que vai se aplicar o resultado nos processos 14 a 21, é o item 13 da pauta, também do mesmo contribuinte, Moete Hennessy. É o mesmo caso, Maria? É 13? É o 13. Deixa eu olhar aqui. É o 13. Esse é um... Eu coloquei ele aqui como 2, não sei por que eu coloquei como 2. Vamos ver, o 13 é o de final 963, deixa eu ver se é esse mesmo. É exatamente igual. Só um segundinho. Então, a gente pode aplicar o mesmo resultado? Podemos aplicar o mesmo resultado, Maria? Sim. Tá, então, os processos de 13 a 21 da pauta, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. As conselheiras Maísa, Cíntia e Renata votaram pelas conclusões quanto à exigência de destaque na nota fiscal dos descontos incondicionais. Ok? Colegiado? Concordam? Perfeito. Maria, então, agora nós temos os processos também do mesmo contribuinte, do 22 ao 26. Eu acho que são todos iguais. Também podemos aplicar o mesmo resultado. Sim. Então, do 22 ao 26, também o mesmo resultado, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento ao recurso voluntário. As conselheiras Maísa, Cíntia e Renata votaram pelas conclusões quanto à exigência de destaque na nota fiscal dos descontos incondicionais. Ok, colegiado? Então, votamos do item 1 ao item 26. Passamos, evoluímos bem. Agora, o próximo item da pauta é o 27. Só peço um minutinho para o presidente e escriba tentar colocar em ordem as suas anotações aqui. Só um pouquinho aqui. Próximo é da Cíntia, tá, Cíntia? Já vai se preparando. É o GV Holding, tem sustentação oral. É o GV Holding, de relatoria da conselheira Cíntia Helena, solicitação de sustentação oral,
Cíntia, você já tem a palavra e eu já vou preparando aqui a planilha de sustentação oral. Trata-se de processo administrativo decorrente de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição do contribuinte, mantido por unanimidade de votos pela quarta turma DRJ de Ribeirão Preto, São Paulo, através do acórdão 14.44.843, conforme que abaixo reproduzido. Aqui eu estou reproduzindo os fatos transcritos no relatório da decisão da DRJ. A contribuinte ela apresentou recurso voluntário de folhas 1076 a 1093, pelo qual pediu a reforma do acórdão de primeira instância, com o reconhecimento do direito à plena restituição da COFINS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, diante da inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98, declarada pelo Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa, reiterando fundamentos expostos em peça de impugnação. Em síntese, aduza a recorrente que não mais foi intimada a prestar esclarecimentos a respeito da rigidez de seu crédito, ao que pese ter requerido a realização de prova pericial, sendo que a DCTF não é o único meio de prova e sua retificação não está condicionada ao reconhecimento do crédito, resultando em formalismo excessivo e pugna pela aplicação da verdade material. Através do acórdão 3402.004.795, este colegiado, em composição anterior, deu provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do conselheiro relator Diego Diniz Ribeiro, pelo qual reconheceu a juridicidade do crédito pleiteado pela recorrente, de modo que a compensação apresentada deveria ser analisada pela Receita Federal do Brasil apenas para fins de apuração do respectivo valor. A Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto, São Paulo, interpôs embargos inominados, os quais foram julgados providos através do acórdão 3402.005.294, retificando o acórdão anterior para constar o termo restituição ao invés de compensação. Através dos despachos de folhas do processo eletrônico 1516 e 1518, o processo foi encaminhado à origem para providências de quantificação do crédito, do direito creditório. Em liquidação do acórdão, a unidade de origem apresentou as informações fiscais de folhas 1657 a 1664, apurando o valor de 258.900 reais como crédito a restituir. A contribuinte foi intimada eletronicamente do acórdão e das informações fiscais, apresentando embargos de declaração e argumentando que o acórdão embargado deu provimento ao recurso voluntário, determinando que a base de cálculo do PIS e da COFINS seja o faturamento, assim compreendido a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços de qualquer natureza. E, no entanto, a decisão não aponta quais foram as receitas tributadas indevidamente pela embarcante, e não indica as contas contábeis que, consequentemente, justificam o crédito sob júdice, ao que pese ter apresentado demonstrativos indicando a composição dos referidos créditos, resultando em equívoco na informação fiscal, uma vez que o agente reputou determinados montantes como passíveis de inclusão na base de cálculo da contribuição. Para tanto, pugna a embargante que seja sanada a omissão, esclarecendo o conceito de faturamento adotado pelo acórdão à luz das contas contábeis indicadas e considerando as informações fiscais em referência. Através do despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso, observando pela possibilidade de omissão do acórdão embargado, o qual somente abordou sobre a aplicabilidade da decisão do STF para todos os contribuintes, sem tratar do seu primeiro fundamento, e fundamento único do despacho decisório, isto é, a apuração dos valores de restituição, a correção ou não dos valores declarados em DCTF e as provas suficientes para desconstituir a DCTF. Com isso, os embargos foram admitidos para análise da matéria relativa à apuração dos valores de restituição em confronto com a DCTF ou sua desnecessidade. É o relatório. Ok, agora vamos colocar o vídeo de sustentação oral. Eu peço a todos para colocar o microfone no mudo, que se alguém falar, o vídeo acho que é suspenso. Ele para. Logicamente, só peço que falem se o vídeo não funcionar, tá?
Senhor presidente, demais conselheiros, bom dia a todos. A presente sustentação oral está relacionada ao item 27 da pauta de julgamentos do dia 23 de junho de 2020 e o processo está sob a relatoria da conselheira Cíntia Campos, da segunda turma da 4ª Câmara da 3ª Sessão de Julgamentos deste CARF. Trata-se o presente processo de pedidos de restituição de contribuição ao PIS relativos ao período de abril de 1999 a janeiro de 2004. O crédito pleiteado decorre da inclusão de forma indevida, na base de cálculo da contribuição ao PIS, de receitas estranhas ao conceito de faturamento, o que implicou no seu recolhimento de forma indevida ou maior, efetuado com base no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei nº 9718 de 98, o qual, sendo certo que esse dispositivo legal, como é de conhecimento de todos, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O despacho decisório, ao confrontar os valores dispostos na DCTF e os valores recolhidos a título de contribuição ao PIS no mencionado período, concluiu que não haveria saldo a ser restituído ao embargante, razão pela qual não reconheceu o crédito pleiteado. Diante disso, foi apresentada a manifestação de inconformidade, esclarecendo que o valor pleiteado decorria, como dito anteriormente, do recolhimento efetuado de forma indevida ou maior da contribuição ao PIS, com base no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei nº 9718 de 98. Nesta oportunidade, foram juntados os documentos necessários para comprovar que todas as receitas foram devidamente registradas, contabilizadas e tributadas, bem como todas as receitas são estranhas ao conceito de faturamento definido pelo STF quando do julgamento da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal. Foram juntados, portanto, páginas do livro diário, demonstrativo das contas contábeis cujas receitas compuseram o crédito, além de todos os comprovantes de recolhimento da mencionada contribuição. Em sede de manifestação de conformidade, a decisão de primeira instância considerou improcedente a defesa apresentada pela embargante, entendendo que a decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei nº 9718 de 98 não seria aplicável ao presente caso por não possuir efeitos erga omnes. Diante disso, foi interposto recurso voluntário pela embargante, demonstrando a aplicabilidade da decisão do STF ao presente caso, na medida em que ela foi proferida sob a sistemática da repercussão geral. Além disso, foi demonstrada, mais uma vez, a rigidez do crédito pleiteado, uma vez que composto por receitas estranhas ao conceito de faturamento definido pelo próprio STF. Foram juntados em sede de recurso voluntário páginas do livro Razão da embargante, para complementar o vasto conjunto probatório já apresentado em sede de manifestação de inconformidade. Analisando a situação, esta colenda da turma de julgadores proferiu, em 12 de dezembro de 2017, o acórdão número 3402-004-795, o qual deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer a juridicidade do crédito pleiteado, no entanto, determinar que as autoridades fiscais realizassem a quantificação deste crédito à luz do já disposto no acórdão. É importante frisar, senhores julgadores, que neste acórdão que analisou o recurso voluntário, ficou definido que o conceito de faturamento, para fins da Lei nº 9718, é aquele delimitado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, a totalidade das receitas decorrentes da venda de mercadorias, de prestação de serviços ou de ambos. A despeito disso, quando da liquidação do acórdão, as autoridades fiscais concluíram que o faturamento abrangeria, na realidade, todas as receitas relacionadas às atividades, principais ou não, da embargante. Diante disso, concluiu que deveriam ser mantidas, na base de cálculo da contribuição ao PIS, as receitas relativas à exploração do Rodoshopping Fernão Dias, do Terminal Rodoviário de Cargas no Rio de Janeiro, bem como o recebimento de juros sobre capital próprio e o recebimento de valores relativos a aluguéis. A embargante foi cientificada no mesmo momento da decisão do recurso voluntário e da informação fiscal emitida pelas autoridades fiscais. Nessa oportunidade, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando que a decisão do recurso voluntário teria sido omissa, uma vez que teria deixado de se manifestar a respeito das rúbricas contábeis que compuseram o crédito ora em questão. Assim, a embargante pleiteou que fosse proferida nova decisão por esta colenda turma julgadora, analisando se todas as receitas que compuseram o crédito são ou não são tributáveis pela contribuição ao PIS, levando em consideração o conceito de faturamento já determinado por esta turma.
Os embargos de declaração foram admitidos integralmente, sendo certo que o próprio despacho de admissibilidade reconheceu que a falta de manifestação expressa desta colenda turma quanto às receitas que compõem o crédito pleiteado causou desentendimento entre o entendimento da embargante e o entendimento das autoridades fiscais no que diz respeito às receitas que podem ou não podem ser tributadas pela contribuição ao PIS. Inicialmente, senhores julgadores, é importante ressaltar que o conceito de faturamento definido por esta colenda turma julgadora, quando do julgamento do recurso voluntário, não pode ser alterado no presente momento. Como se verifica da própria ementa do acórdão do recurso voluntário, a decisão entendeu que, abre aspas, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Fecha aspas. Tal definição não foi questionada pela Fazenda Nacional, tampouco pela embargante. O que se pretendeu com os presentes embargos é fazer com que esta colenda turma julgadora se manifeste a respeito de se as contas contábeis que controlam as receitas que compuseram a base de cálculo do crédito hora pleiteado enquadram-se ou não no conceito de faturamento definido pelo acórdão de recurso voluntário. É importante ressaltar esse ponto, uma vez que, como dito anteriormente, as autoridades fiscais adotaram um conceito de faturamento diverso daquele adotado pelo acórdão de recurso voluntário. Para as autoridades fiscais, seriam tributáveis pela contribuição ao PIS todas as receitas relativas ao desenvolvimento das atividades principais ou não da embargante e não apenas aquelas estritamente relacionadas à venda de mercadorias, de prestação de serviço ou de ambos. Isso, senhores julgadores, por si só, já demonstra a necessidade de reforma da informação fiscal, uma vez que ela não adotou o conceito de faturamento definido pelo STF e recebido pelo acórdão de recurso voluntário. Ademais, quando da análise das receitas cujas glosas do crédito foram mantidas, verifica-se que nenhuma delas está relacionada à venda de mercadorias, à prestação de serviço ou a ambos, uma vez que são receitas decorrentes de exploração de empreendimentos imóveis, do recebimento de JCP e do recebimento de valores relativos a aluguéis. Assim, não há dúvidas que essas receitas não são abrangidas pelo conceito de faturamento definido pelo acórdão de recurso voluntário, o qual não pode ser alterado no presente momento. Diante disso, resta evidente a necessidade de reforma da informação fiscal emitida pelas autoridades fiscais para que seja reconhecida, então, a integralidade do crédito hora em análise. Caso assim não se entenda, senhores julgadores, o que se admite apenas a título argumentativo, não há que se falar em tributação das receitas relativas à exploração do Rodoshopping Fernão Dias e do terminal de cargas rodoviários no Rio de Janeiro, bem como do recebimento de JCP e o recebimento de aluguéis. Isso porque, como salientado pela própria informação fiscal, as atividades desenvolvidas pela embargante são administração de bens móveis e imóveis por conta própria ou de terceiros, representação comercial, promoção e publicidade, prestação de serviços técnicos e participação no capital e proventos de outras sociedades. Assim, apenas podem ser tributadas as receitas relativas à remuneração da embargante em razão do desenvolvimento dessas atividades. No entanto, as receitas cujas as glosas não foram revertidas não são decorrentes do desenvolvimento dessas atividades ou são receitas financeiras. Ora, senhores julgadores, o recebimento de valores relativos à exploração de empreendimentos e relativos a aluguéis não são, conforme afirmados pela autoridade fiscais, receitas decorrentes da administração de bens móveis e imóveis. As receitas decorrentes da administração de bens móveis e imóveis são aquelas recebidas pela embargante em razão da prestação desse serviço aos seus clientes. Essas receitas foram devidamente tributadas e não compõem a base de cálculo do crédito hora pleiteado. Ademais, quanto ao juros sobre capital próprio, trata-se na realidade de receita financeira, a qual, como se sabe, não pode compor a base de cálculo da contribuição ao PIS quando o contribuinte não for instituição financeira, o que é o caso, uma vez que a embargante não é instituição financeira. Esse foi o entendimento, por exemplo, do acórdão número 3301-007-090, de 19 de novembro de 2019, que reconheceu que as receitas decorrentes de recebimento de JCP
são realmente receitas financeiras e, portanto, não devem ser incluídas na base de cálculo da contribuição ao PIS para fins da Lei 9718, de 98. Esse também foi o entendimento desta colenda turma julgadora quando foi proferido o acórdão número 3402-005-607, de 26 de setembro de 2018. Assim, tanto as receitas decorrentes de exploração do Rodoshopping Fernão Dias, quanto do terminal de cargas no Rio de Janeiro, as receitas relativas a aluguéis e as receitas relativas ao recebimento de JCP não podem ser incluídas na base de cálculo da contribuição ao PIS, ao contrário do que alegou as autoridades fiscais. Por fim, senhores julgadores, é imperioso ressaltar que não há que se falar em necessidade de reanálise do conjunto probatório no que diz respeito aos livros fiscais e documentos contábeis, uma vez que essa análise já foi feita pelas autoridades fiscais, sendo certo que o que se discute no presente momento é se as receitas cujas glosas não foram revertidas pela informação fiscal são ou não são tributáveis pela contribuição ao PIS para fins da Lei nº 9718 de 98. Diante do exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que seja reformada a informação fiscal no que diz respeito exclusivamente às glosas que não foram revertidas pelas autoridades fiscais. Lembrando que as glosas que já foram revertidas são fato incontroverso e não podem ser alteradas no presente momento. Isso porque, como exposto muito bem, as mencionadas receitas não se enquadram ao conceito de faturamento e, mesmo que seja adotado o conceito de faturamento exposto pelas autoridades fiscais, essas receitas não são relativas ao desenvolvimento das atividades principais ou não da embargante, ou são receitas financeiras que não podem compor a base de cálculo da contribuição ao PIS. Muito obrigada e bom dia a todos. Ok, voltamos. Você tem a palavra novamente. Como já analisado em despacho de admissibilidade, os embargos de declaração são tempestivos e não se revelam manifestamente procedentes, nos moldes previstos pelo artigo 65, parágrafo 3º do RICARF, motivo pelo qual conheço do recurso para análise da matéria relativa à possibilidade de apuração dos valores de restituição e confronto com a DCTF. Conforme relatado, trata-se o presente processo de pedido de restituição de valores indevidamente recolhidos a título de COFINS no período de abril de 99 a janeiro de 2004, referentes à inclusão na base de cálculo de receitas estranhas ao conceito de faturamento, efetuado com base no artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF. Com relação à inconstitucionalidade, parágrafo 1º do artigo 3º, ao prever o alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e ao COFINS, a matéria suscitada é questão decidida em repercussão geral pelo STF, através do RE 585235, transitado em julgado, como já tratado através do acordo embargado. Por sua vez, com relação à apuração dos valores de restituição, destaca-se que a unidade de origem decidiu pelo deferimento parcial do crédito, uma vez que existem débitos confessados pela contribuinte por meio de DCTF, num valor igual ao do recolhimento objeto do pedido de restituição, resultando na inexistência de saldo remanescente. Invocando a inconstitucionalidade em referência, a contribuinte argumentou em peça de manifestação que faz jus de conformidade, que faz jus ao crédito no total de R$ 450.155,72, referente a supostas receitas que não integram o seu faturamento, ou seja, aos supostos ingressos que não correspondem à venda de mercadoria e prestação de serviço, e, portanto, não são alcançados pela hipótese de incidência de PIS e COFINS. A defesa foi instruída com demonstrativo discriminado dos valores, guia DAT para comprovação de recolhimento e documentos contábeis. Livro diário, balancete, com registro dos valores que compõem o crédito pleiteado. O ilustre julgador de primeira instância fundamentou a decisão no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da PIS e da COFINS, prevista no artigo 3º, parágrafo 1º da 9.718, teria efeito inter partes,
julgamento do recurso extraordinário, uma vez exarada no exercício do controle incidental de constitucionalidade, e a interessada não comprovou possuir ação judicial sobre o direito creditório alegado. Quanto à prova documental do direito creditório, a quarta turma da DRJ entendeu pelo indeferimento dos pedidos pleiteados em razão de inexistência de testificação da DCTF até a entrega do pedido de restituição, o que impossibilitou o reconhecimento de crédito advindo do suposto pagamento a maior, devendo aquele ato ter sido praticado em momento anterior à instauração deste processo administrativo. Entendeu que os documentos anexados à peça recursal não permitem vislumbrar os valores solicitados de restituição, motivo pelo qual indeferiu o pedido de realização de prova pericial ou realização de diligência. A contribuinte argumentou em peça recursal que os documentos anteriormente apresentados são suficientes para comprovar o direito creditório, uma vez que demonstram as receitas financeiras destacadas no livro Razão, sendo que a escrituração foi mantida conforme regras do artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda de 99, e diante de tais provas, deveria a DRJ ter convertido o julgamento em diligência para apuração do direito creditório. Com o recurso voluntário foram trazidos documentos de folhas 1103 a 1383. Item 2.2, da omissão quanto à análise do direito creditório. Com relação à apuração dos valores de restituição, a correção ou não dos valores declarados e as provas suficientes para desconstituir a DCTF apresentam os fundamentos abaixo, os quais devem integrar o acórdão embargado, suprindo a omissão apontada pelo embargante. Considerou o ilustre julgador de primeira instância a preclusão do direito a contribuinte em apresentar provas do direito creditório, para tanto, assim fundamentou. Aqui eu estou transcrevendo parcialmente os argumentos do julgador de primeira instância. Com relação à possibilidade de apresentação de documentos passíveis de efetiva comprovação do direito do crédito pleiteado, este tribunal administrativo vem se posicionando que não há impedimento para o deferimento do pedido, desde que demonstrada a probabilidade de certeza e liquidez de tal crédito. Da análise dos fatos, não resta dúvida de que o valor apontado pela contribuinte foi devidamente recolhido, conforme comprovação acostada com a peça de impugnação. Neste caso, é oportuno observar o artigo 147 do Código Tributário Nacional, que dispõe que, aqui eu chamo a atenção ao parágrafo 2º, que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a quem competir a revisão adequada. No dispositivo legal acima, depreende-se que, até mesmo de ofício, pode e deve ser corrigido o erro contido na declaração e cuja comprovação resta evidente. Por sua vez, importante atentar ao princípio do formalismo moderado, pelo qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança com garantia do contraditório e da ampla defesa. Com relação à conclusão do ilustre julgador Acor, de que seria necessária a retificação da DCTF até a entrega do pedido de restituição, possibilitando a verificação de saldo a restituir, destaco que deve ser aplicado o formalismo moderado previsto pelo artigo 2º, parágrafo único, incisos 8 e 9 da Lei Federal 9.784, sopesado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais atuam em favor do administrado, flexibilizando as exigências formais excessivas para que eventuais erros nas informações prestadas em declarações obrigatórias não sejam óbice para que prevaleça a verdade material. Outro sim, pondero que a busca pela verdade material vem sendo aplicada pelo CARF, como é decidido por este colegiado em situações análogas, bem como por outras turmas, a exemplo do Acórdão 3201-002-518, cuja ementa abaixo transcrito. Com isso, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235, invocado pela DRJ de origem para indeferir o pleito da recorrente, deve ser interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade material e a aplicação do formalismo moderado no processo administrativo. Por este motivo, merecem ser acolhidas razões de defesas com relação à possibilidade de correção da base de cálculo apresentada em DCTF, devendo ser realizada análise do direito creditório, de forma a afastar as receitas estranhas ao conceito de faturamento da empresa recorrente, diante da inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98, assim reconhecida pelo STF, quando do julgamento do RE 357/950, afetado por repercussão geral. Item 2.3, da omissão quanto à análise das contas contábeis.
não obstante o acolhimento dos embargos de declaração com relação à apuração do crédito pleiteado, isso manifestar igualmente quanto ao argumento da embargante para que seja esclarecido o conceito de faturamento adotado pelo acordo embargado à luz das contas contábeis indicadas, bem como para que sejam desconsideradas as informações fiscais de folhas 1657 e 1664. Ao que pese o acordo embargado não abordar expressamente quanto aos valores consignados em TCTF, não há que se falar em omissão quanto ao conceito de faturamento adotado nos moldes da decisão proferindo recurso repetitivo, ou seja, ficou claro que não incide a contribuição sobre tais receitas. Ademais, o pedido apresentado em peça de embargos declaratórios sobre a definição das contas contábeis não está especificado na manifestação de inconformidade, tampouco em recurso voluntário, uma vez que a contribuinte somente abordou sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º de maneira geral, sem, contudo, apontar as receitas que considera passíveis de exclusão da base de cálculo da contribuição. Por este motivo, não deve ser conhecido este argumento por ausência de pré-questionamento e, por consequência, inexistência de omissão no voto condutor do acordo embargado. Só uma ressalva, nesse caso aqui, como a turma sempre costuma decidir, foi aplicado a repercussão geral com relação ao conceito de faturamento, e na época o conselheiro Diego Diniz, ele determinou que fosse apurado, né, e excluídas tais receitas. E realmente essas contas contábeis posteriormente indicadas pela recorrente não estavam em recurso voluntário, então entendo que não houve omissão com relação a tal argumento. Item 2.4, da apuração dos valores realizado pela unidade de origem. Por sua vez, com o provimento do recurso voluntário, nos termos do acordo embargado, a unidade de origem procedeu à liquidação quanto à composição e natureza dos valores, considerando a declaração da inconstitucionalidade, por sua vez, concluindo que a base de cálculo da COFINS não comporta receitas fora do conceito de faturamento, previsto no artigo 195.1b, da redação originária da Constituição Federal de 88, previamente à publicação da emenda constitucional número 20, qual seja o recebimento de receitas pelo exercício da atividade social da empresa. Constata-se que o auditor fiscal procedeu à análise do objeto social da contribuinte, consignado nos atos constitutivos registrado na Junta Comercial de São Paulo, em 26 de 3 de 1997, e alterações registradas em 27 de 7 de 95 e 15 de 2 de 2016, nos quais constam a atividade exercida pela empresa, identificando que, no período em análise, ou seja, abril de 99 a janeiro de 2004, teve o seguinte objeto social. Aqui eu estou só apenas demonstrando as atividades da recorrente, que é a administração de bens móveis e imóveis por conta própria de terceiro, representação comercial, promoção e publicidade, prestação de serviço técnico, participação no capital e provento de outra sociedade. Com isso, foram analisadas as seguintes receitas. Aqui eu estou transcrevendo a informação fiscal que consta nos autos. Com isso, considerando os registros contábeis presentes nos autos, foi apurada a contribuição referente ao período de abril de 99 a novembro de 2001, em todas as contas de resultados dos balanceios, bem como de dezembro de 2001 a janeiro de 2004, conforme demonstrativos de folhas 316 a 323, excluindo da apuração as subcontas, resultando no reconhecimento da restituição pleiteada no valor de R$ 258.900,01. De fato, a ficha cadastral expedida pela Junta Comercial de São Paulo, trazidas as folhas 1520 destes autos, demonstra as seguintes atividades desenvolvidas pela contribuinte por ocasião dos fatos geradores. Verifica-se da alteração registrada sob o número 120.250.95 a seguinte atividade econômica: alteração da atividade econômica, objeto social. Vou dar continuidade. Constata-se, portanto, que a fiscalização excluiu do conceito de faturamento as receitas que não se enquadravam como operacionais e estranhas atividades desenvolvidas pela empresa. Constata-se ainda que a apuração e referência levou em consideração a composição da base de cálculo adotada pela própria contribuinte em respectivos demonstrativos juntados com a peça de impugnação,
bem como demais documentos anexados aos autos, elaborando o relatório conclusivo com a discriminação dos montantes totais tributados e recolhidos, excluindo outras receitas tributadas com base no alargamento promovido pelo parágrafo 1º do artigo 3º, bem como comparando os valores pleiteados em restituição e os valores constatados a título de recolhimento maior. Diante da apuração em referência, resta atendido o pedido da contribuinte quanto à análise dos documentos trazidos aos autos, motivo pelo qual não há razão para a conversão do julgamento em diligência, tampouco para que seja acatado o argumento de equívocos de interpretação por parte dos agentes responsáveis pela liquidação da decisão. Cabe ainda observar que, assim como esta relatora considera que deve prevalecer o princípio da verdade material na apuração dos fatos, possibilitando a correção dos valores apontados em DCTF, como acima já mencionado, deve a mesma premissa ser adotada sobre os atos administrativos efetivados com base na comprovação trazida pela contribuinte. E a apuração ocorrida nos autos, ainda que o acordo embargado não contemplasse expressamente tal argumento, apontou as contas contábeis indicadas nos respectivos documentos, resultando igualmente na imposição do princípio do formalismo moderado, pelo qual os ritos e formas do procedimento administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficiente para propiciar um grau de certeza e segurança com garantia do contraditório e ampla defesa. Por este motivo, não há que ser desconsiderada a informação fiscal de folhas 1657 e 1664, uma vez que atentou corretamente à forma determinada no acordo embargado. Todavia, para a adequada liquidação dessa decisão, considerando a alteração do conceito de faturamento decidido pelo STF, atentando ao princípio da ampla defesa contraditória, bem como aplicando princípios e critérios estabelecidos no artigo 2º, parágrafo 1º e artigo 3º da Lei 9.784, é razoável que seja oportunizado o exercício de direitos da contribuinte consistente na apresentação de manifestação enquadrando as rubricas que entende que devam ser excluídas da base de cálculo da contribuição em decorrência da atividade desenvolvida, segregando os valores pleiteados, apresentando laudo técnico contábil ou outro documento que julgar pertinente. Após o pedido de restituição, deve ser reanalisado pela unidade de origem em comparação com os valores apurados em informações fiscais, emitindo um novo despacho decisório quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado nos moldes já determinados através do acordo embargado. Ante o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração para sanar o vício apontado quanto à possibilidade de correção da base de cálculo apresentada em DCTF, o que faço sem atribuição de efeitos infringentes nos termos da fundamentação de item 2.2 deste voto, a qual passa a integrar os fundamentos do acordo 3402004795 com a inclusão do acordo 340200599294. Para tanto, igualmente deve integrar o acordo embargado a seguinte ementa, que eu estou ajustando a emenda. Em resumo, eu estou sanando a omissão com relação à possibilidade de apresentação dos documentos, de análise dos documentos apresentados. Não estou desconsiderando a informação fiscal dos autos, de acordo com o pedido da embargante. Estou pedindo para que, antes de que seja ajustada a decisão recorrida, que seja oportunizado a contribuinte apresentar a documentação e laudo pericial para poder, aí sim, emitir um novo despacho comparando os valores indicados pela contribuinte e a informação fiscal. Ok, Cíntia, obrigado. Aberto os debates, gente. Maísa. Cíntia, eu concordo, o que eu estou um pouco preocupada com o seu voto é porque você acabou adentrando no próprio objeto, você colocou aqui as subcontas, porque eu entendi que o que o contribuinte está querendo é a análise da própria informação fiscal. O que ele está querendo é que a gente analise cada uma das receitas, e isso a gente vai estar, inclusive, nesse seu ponto aqui final, eu concordo plenamente, que é isso daqui. Você tem que oportunizar, vai ter que ser essa informação fiscal, ela vai instruir um novo despacho decisório e vai começar tudo de novo. O que é a minha preocupação? A partir do momento que você adentrou aqui em cima, em vários pontos, você colocou quais são as receitas, você adentra em algumas questões que eu não estou conseguindo identificar qual que seria o objeto como omissão no acórdão. Por quê?
a gente analisou tudo que a gente tinha que analisar. Conceito de receita, ponto, 9.718. Inclusive, quando você reitera aqui a ementa, eu não consegui ver essa questão da DCTF, também é uma coisa relacionada à nova informação fiscal. A gente fez o que, não tem omissão nenhuma no acórdão, não estou conseguindo visualizar omissão ou obscuridade no acórdão para acessar nada, porque a atividade jurisdicional que a gente tinha que exercer, a gente exerceu, falou do conceito de receita, voltou para a delegacia. Essa informação fiscal e eventuais discussões que vão trazer em relação a ela, vai ter que vir num novo despacho, e aí vai começar tudo de novo, porque isso daqui vai ser uma discussão toda nova, porque eles não falaram antes das rubricas, antes não tinha essa discussão no processo, porque do jeito como está aqui, fica parecendo que está dando uma supressão de instância, entendeu? Porque a gente entrou na questão de DCTF, que não era antes objeto, o objeto do processo era exclusivamente 9.718, e também a questão das rubricas, identificando qualquer atividade da pessoa jurídica. Você acabou aqui fazendo o trabalho que, a meu ver, tinha que ser feito pelo fiscal num novo despacho. Então, essa que é a minha preocupação com o seu voto. Só esclarecendo, aqui eu separei os tópicos, porque a omissão que eu considerei não foi, realmente, ele não apresentou as rubricas nem manifestação de conformidade, nem recurso, o argumento do contribuinte foi especificamente de maneira genérica com relação à inconstitucionalidade, enfim, e ele trouxe isso em embargos de declaração como se fosse uma omissão. A única omissão, e outro ponto que ele questionou, foi a possibilidade de se considerar essa documentação, né? Então, assim, eu não atribuí efeitos infringentes, mas fiz constar apenas o tópico 2.2 com relação à possibilidade de análise do direito creditório, mesmo com relação aos documentos apresentados em impugnação e recurso voluntário, porque, de fato, foi um argumento afastado pela DRJ que a contribuinte colocou em recurso voluntário e, na época, não foi delimitado no acordo embargado. Então, eu só fiz esse acréscimo de argumento sem concessão de efeitos infringentes, apenas para que conste que tem que analisar a documentação pelo princípio da verdade material. Na sequência, eu entrei aqui no item 2.3, em que eu questiono, eu estou colocando que realmente não houve a omissão, porque ele não apresentou as rubricas em momento apropriado, ele não questionou isso, e o outro argumento foi a desconsideração da informação fiscal, e eu não estou desconsiderando a diligência realizada, e isso está especificado no item 2.4, porque realmente a unidade de origem, ela analisou aqui as receitas, né, isso até copiei aqui o objeto social da contribuinte, e estou justificando porque eu não estou afastando a diligência, não estou desconsiderando a informação fiscal. Todavia, é razoável que não obstante não afastar a informação fiscal, essa informação fiscal deveria deveria inicialmente intimar a contribuinte para que ela apresentasse essas rubricas, né? Não houve ali uma observação ao princípio do contraditório, então eu estou aqui determinando que seja oportunizado antes da emissão de um novo despacho decisório, que seja oportunizado o direito da contribuinte consistente na apresentação de manifestação, enquadrando essas rubricas que ela está trazendo em embargo de declaração. É isso. Agora, a questão da omissão apontada é só com relação a esclarecimento, sem atribuição de efeitos infringentes. Não, eu vi que você não atribui efeito infringente. A minha preocupação maior é pelo fato de você estar adentrando aqui em questões que eu acho que pode ser, vai ficar parecendo que você está entrando efetivamente no mérito da própria discussão da 9.718. E aqui, essa questão da DCTF, de novo, eu estou achando que isso daí é da informação fiscal, não é do que a gente... Nossa atividade aqui era revisar o despacho decisório.
Agora, o que a gente precisaria de esclarecer é esse ponto aqui que eu até marquei em verde aqui no seu voto, que é o finalzinho, falando que precisa, essa informação fiscal, ela vai instruir um novo despacho decisório para que comece de novo a discussão. Não senão a gente vai estar analisando antes da hora, a meu ver, entendeu? Pelo menos... Até o próprio despacho de admissibilidade, ele foi, assim, bem, como a patrona colocou em sustentação oral, né, ele colocou aqui que não foi tratado sobre o fundamento da apuração dos valores de restituição e correção ou não dos valores declarados em DCTF. Isso foi um argumento trazido, realmente, foi um dos únicos argumentos da DRJ, e realmente, assim, ele analisou corretamente a questão da aplicação do repetitivo, tudo, mas especificamente com essa questão, então eu entendi em votar dessa maneira, esclarecendo. Ok. O Renan pediu a palavra, Renan? Cintia, nesse seu parágrafo que você negrita, eu não faria nenhum acréscimo. Eu acho que a sua decisão foi perfeita nesse sentido, que deve ser oportunizado o exercício de direito do contribuinte. Entretanto, eu tenho que concordar com a Maísa, especialmente aqui no tópico 2.4 do seu voto, quando você traz, eu até entendo você trazer uma introdução sobre o tema, do que foi feito, informação fiscal, você explica, ótimo, só que mais abaixo você começa a explicar a atividade do contribuinte, de fato, consta na ficha cadastral, você fala das atividades que ele exerce, então me parece que você está adentrando no mérito de algo que não fazia parte do litígio inicialmente. Nesses casos, eu costumo ver de regra utilizar um parecer normativo da Receita Federal, o 8 de 2014, especificamente uma alteração que foi feita nele em 2016, que foi voltada principalmente para os casos de prescrição à decadência, em que um processo ele tem o litígio iniciado, chega, por exemplo, até o CAF, e o CAF decide o seguinte: olha, não existe decadência, então retorna à unidade de origem para que seja apreciado efetivamente o direito creditório, e aí sim é o momento que vai ser realizada a apreciação das provas, do que o contribuinte apresentou. Na conclusão dessa alteração do parecer da Receita, ele traz justamente esse ponto, que incumbe a autoridade fiscal da unidade local analisar as demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso. Então, eu acho que é justamente esse o ponto, né? Deve retornar para a unidade de origem para que seja apreciado aquilo que não constava inicialmente do litígio administrativo. Porque se, por um lado, o contribuinte não trouxe no recurso dele questões específicas relativas às contas contábeis, por outro lado, a autoridade fiscal também utilizou como fundamento para rejeitar o direito creditório simplesmente a não aplicação dos efeitos erga omnes. Então, acaba que ele não foi adentrado nesse mérito no litígio. Então, eu acho que isso caberia exclusivamente à unidade de origem. Por isso que eu acho que o voto ele ficaria impecável se fossem retirados os trechos em que você adentra especificamente na informação fiscal. Era só isso. Sim, Maria. Posso falar, Rodrigo? Sim, pode. Então, eu estou achando que, bom, se não há omissão no acordo embargado, nós não temos nada para fazer, né? Se há algum problema nesse processo, eu acho que o problema não é nosso. Porque no regimento interno do CARF fala, artigo 1º, parágrafo 1º do anexo 2, né? A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato proferido na fase de cumprimento de seus acordos. De qualquer forma, o que está sendo feito aí, me parece que está sendo um recurso contra a informação fiscal, né? Inclusive, na maneira de sanar, está pedindo para dar direito contraditório em relação à informação fiscal, ou seja, o que veio depois do acordo, né? Então, não sei, porque
se não há omissão, nós não temos nada que fazer aqui, né? Nem conhecer. Ou simplesmente rejeitar os embargos. Agora, o Renan está falando aí, eu estava até vendo, tem esse parecer, né, número 2 de 2016, né, Renan? Que tratou dessa questão específica. Mas aí eles dizem... mas assim, bom, aí ele teria que resolver por lá, né? Não sei se consideraria isso como um despacho decisório, né, essa informação fiscal, e nasceria daí o processo administrativo, mas assim, no que a gente pode se pronunciar é a matéria, né, objeto da nossa competência, ou seja, houve omissão? Não, foi tratada, inclusive essa questão, foi tratada essa questão de direito, né, da inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/COFINS, do alargamento da base de cálculo do PIS/COFINS. E foi isso que foi discutido. Essa questão de retificação de DCTF foi afastada, porque se eu dei o direito, né, então nós não colocamos a retificação de DCTF como obstáculo para ele, tanto que foi dado provimento, né, se bem que eu acho que no caso aí seria melhor um provimento parcial, na maneira como na maioria das vezes a gente faz, que é o provimento parcial, porque é uma decisão ilíquida, né? Mas aí me parece que não teria havido omissão e a gente não deveria se manifestar nada em face da informação fiscal. Posso falar? Concluí. Concluiu, Maria? Tá. Não, com relação à omissão, eu considerei a possibilidade de se apreciar a documentação trazida com a impugnação e com recurso voluntário, uma vez que isso foi o argumento da DRJ para não converter em diligência e para não se apreciar o direito creditório. Não foi só a questão de não reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 3º. Então, eu entendi, mesmo sem atribuição de efeito infringente, eu entendi pela necessidade de fazer esse adendo para que não reste dúvida sobre a possibilidade de se acatar essa documentação. Com relação ao item 2.4, o que eu fiz aqui, que eu, na verdade, eu não entendo, assim, que eu esteja fazendo além do que já consta nos autos com relação à informação fiscal, é que o argumento da embargante e na peça de embargos é para que seja desconsiderada essa informação fiscal. E eu apenas aqui justifiquei o porquê eu não estou desconsiderando totalmente, ao que pese ter que se oportunizar a contribuinte a apresentação de um laudo pericial ou algo que ela entenda razoável, suficiente, para que o despacho decisório, o novo despacho decisório, seja em confrontação com essa informação fiscal e com a manifestação da contribuinte, antes da prolatação de um novo despacho. Mas, enfim, o que eu estou colocando aqui, o que eu retratei, eu entrei exatamente no que o despacho decisório considerou, e eu apenas fiz essa abordagem sem querer entrar nesse mérito das rubricas, mas para demonstrar que o porquê que não deve ser desconsiderado, porque ele analisou o que realmente está nos autos. Só ok, isso. Cíntia, obrigado. Eu já dou a palavra para a Maria e já vou abrir a votação já com a palavra com a Maria. Você faz suas considerações, Maria, já abrindo o seu voto, por gentileza. Ok? Então, não sei se eu me considero ainda madura para votar, mas, bom, eu estou amadurecendo as ideias. Até me perdi no que eu ia falar aqui, mas quando dá a oportunidade para ela se manifestar de contraditório, está afastando a informação fiscal. A informação fiscal é um ato já configurado, né, que calculou. E se a fiscalização já analisou essas rubricas, né, está aceitando, não há obstáculo de retificação de DCTF, pelo que eu entendi. Esclarecimento de fato. É que, na verdade, o que ela colocou é que a informação fiscal não considerou todas as rubricas.
Então, por isso que eu estou falando que oportunizar a manifestação para que ela traga quais são essas rubricas que não foram analisadas. É isso. Então, está sendo um recurso em face da informação fiscal, né? Então, nós não podemos corrigir a informação fiscal, né, porque foge da nossa competência. Posso votar, então? Sim, ou então alguém quer pedir vista, alguém quer pedir vista de mesa, porque a gente já está com um tempinho desse processo, já. Podemos, então, votar? Presidente, pelo que eu entendi, o colegiado não está concordando com o item, o último item 2.4, em que eu estou adentrando a informação fiscal para justificar o porquê não estou afastando, é isso? Não, só... A questão é que aparentemente não há omissão. E o 2.3 também seria assim. O 2.2... Porque você entrou na questão da DCTF, sendo que isso, quando a gente concedeu, falando que tem reconhecer o conceito de receita do STF, o que a gente fez é mandar para lá para baixo para eles fazerem um novo despacho decisório. E quando a gente está, o que você está fazendo nos itens 2.3 e 2.4, pelo menos nesse início, inclusive o que o Renan colocou no 2.4, e também quanto a DCTF, é que você está entrando como se fosse um recurso contra a informação fiscal. Você está se manifestando quanto à informação fiscal. E aí não é objeto da nossa análise, é isso que a gente, pelo menos eu estou entendendo aqui que a gente está falando a mesma coisa. Então, ficaria, o que a gente deveria fazer é rejeitar os embargos, e às vezes você pode até deixar esse ponto final falando que tem que ter um novo despacho decisório, enfim, que a questão vai ser analisada por meio de um novo despacho decisório que vai instaurar a nova discussão administrativa referente a isso. Referente às rubricas e quanto a, eventualmente, a questão probatória, porque eu entendi que a questão da DCTF foi reiterada na informação fiscal. Então, a gente está analisando a questão da informação fiscal. Mas quando faz... perdão, posso falar? Pode. Quando está fazendo essa ressalva, você já está afastando a informação, porque no processo como está, foi dada essa informação para executar, foi a execução do acórdão que nós fizemos, né? Então, quando você fala que vai ter um outro espaço decisório, você está afastando essa informação fiscal. Então, com que competência a gente estaria afastando essa informação fiscal, né? É isso que eu também não... Porque nós temos que dizer que ela não está de acordo com o que nós decidimos, né? Por exemplo, se fosse o caso, né? Mas a gente não consegue visualizar. Eu, pelo menos, não estou conseguindo visualizar isso. Você pode continuar na discussão, porque eu estou vendo que ainda está um pouco obscuro. Isso não está muito fácil, né? Assim, Maria, eu não entendo que se a gente, que esse trecho que ela coloca quanto à necessidade de uma nova decisão afasta a informação fiscal. Seria simplesmente um ato como é corriqueiro dentro das unidades da Receita, uma decisão, um despacho decisório nos termos da informação fiscal. É apenas um ato para conferir aquele ato anterior, que seria um parecer, para conferir um efeito decisório a ele. Então, eu não vejo que nós estaríamos afastando a informação fiscal a explicar a necessidade de despacho decisório. Eu acho bem acertada a decisão da Cíntia, porque no primeiro acórdão poderia ter sido dado um provimento parcial para a elaboração de nova decisão, mas o acórdão anterior foi simplesmente recurso voluntário, foi dado provimento. Então, não foi especificado no acórdão anterior que deveria ser elaborada a nova decisão. Eu acho que por isso que acabou ficando um pouco obscuro e até complicado de se fazer um embargo. Então, eu acho que nós poderíamos até sim, rejeitar os embargos por não existir o que ser apreciado, já que a informação fiscal não vai ser apreciada por esse colegiado, mas ainda assim deixar a essência do que a Cíntia colocou,
quanto à necessidade de emissão de uma nova decisão. Porque se a gente simplesmente rejeita e não fala nada de que tem que ser emitida uma nova decisão, acaba que o contribuinte vai ficar sem o direito de recorrer, e a gente sabe que ele tem o direito. Né? Olá? Não sei como que tá. Eu me preocupo muito com essa questão da competência. Essa informação fiscal não é um parecer. Ela decidiu, né, naquilo que, em face do acórdão. Teve o acórdão nosso e ela já executou isso e já está pronto. Para eu falar que tem que emitir um despacho decisório, eu teria que afastar essa informação fiscal, eu acho. Mas, Maria, o despacho decisório... Perdão. É porque eu estou entendendo que essa informação fiscal, ele iria instruir o despacho decisório. No caso, não é que a gente está afastando a informação fiscal, a gente está simplesmente falando o seguinte, olha, a informação fiscal, ela vai ter que ter um procedimento próprio de despacho decisório até para começar de novo o processo. Então, a gente estaria esclarecendo qual foi o provimento integral que foi dado naquele primeiro acórdão. E daí a gente deixaria claro, olha, o provimento foi dado para que a Receita analisasse a validade do crédito por meio da emissão de novo despacho decisório para que instaure novamente a discussão administrativa. Porque senão, se fosse simplesmente informação fiscal, o contribuinte não vai ter competência para ele ingressar com uma manifestação de conformidade. Então, vai ficar faltando. Mas a gente tem que ter uma motivação para isso, né? A motivação seria porque, aí sim, daria para fazer uma motivação dizendo que essa questão não foi discutida nesse processo, mas pode ser em outro, né? Pode ser até nesse processo, mas por meio de novo despacho decisório. Sim, eu digo outras começar tudo de novo, né? Começar tudo de novo. E deixar isso claro, assim, que isso, no final aqui do voto da Cíntia, para mim ficou claro isso que ela quis dizer, que é inclusive o que a gente fala, emitindo novo despacho decisório com base na informação fiscal. A gente não está desconsiderando a informação fiscal. Ela fez uma análise. A questão é, a informação fiscal, ela não pode instaurar novo contencioso, né? Ele precisa do despacho decisório. Então talvez... Mas tem que afastar ela, sim. Se for o caso, teria que afastar, Marisa. Porque se está dizendo que vai analisar de novo, né? Ou ela vale ou ela não vale. Não, o despacho decisório vai ser simplesmente um documento que vai ser emitido depois da informação fiscal com o nome correto. Sim, não, mas é emitido por outra autoridade. A autoridade tem que concordar com ele, entendeu? Então é igual a ideia do Renan que ele falou do parecer. Então, mas eu acho que teria que ter uma motivação para... Não é um mero parecer. Bom... Já que tem que ser por outra autoridade para emitir o despacho decisório, então ficou como uma instrução para o despacho decisório. Para tentar deixar isso claro, mas não entrando, Cíntia, tanto na forma como você acabou entrando, entendeu? Então, profundamente nesses pontos. Deixar essa questão. A gente não tem atividade jurisdicional a exercer aqui, somente esclarecer pela necessidade de emissão do despacho decisório. Renan, você estaria, nesse sentido, se, por exemplo, a gente estaria indo naquela parte 2 da ementa do parecer número 2, né? Vamos ver o parecer número 2. Que é essa parte da prescrição e decadência que você falou, né? A gente estaria considerando, né, que somente uma parte da questão, né, foi analisada, agora aquele processo foi extinto, né, não houve omissão no acórdão, embargado, e aquela parte foi extinta, não se discute. Agora, essa é outra questão que vai ser feita com o novo despacho. Então, seria nos termos da segunda parte, né, do despacho decisório, e não nos termos da primeira parte, né, da ementa.
Vocês sabem, né? Esse parecer normativo número 2 de 2016, né? Esse, da COSIT. Aí acho que ficaria melhor mesmo. Ficaria, aí, vamos supor, não teve omissão no acórdão embargado, contudo, mas aí como nós vamos justificar fazer essa intervenção, é como se a execução do acórdão fosse uma parte do acórdão, né? Nessa parte, como que a gente poderia fundamentar uma decisão assim, Renan? Eu não sei se eu te entendi, Maria, mas o seu entendimento é que deveria ser rejeitado o embargo, é isso, mas que deveria esclarecer ao contribuinte a possibilidade de, aliás, esclarecer tanto ao contribuinte quanto ao fisco, de que deve ser emitido um despacho decisório para reiniciar o litígio. É basicamente isso. Ou acolher parcialmente, né? Eu tô querendo encaixar as coisas em alguma estrutura. Mas é como eu disse, o problema disso tudo é que o primeiro acordo não foi um provimento parcial para a elaboração de nova decisão. Então, a forma que foi dado o primeiro acordo prejudica demais a apreciação do embargo. É esse o problema. Não acho, Renan, porque não é tanto problema, porque o que estava sendo discutido era aquilo. Então, o provimento, ele não entrou na especificidade das rubricas lá, né? Então, lá o que foi decidido foi o que estava sendo discutido mesmo, a questão de direito, né? Bom, se você entende assim, então seria basicamente rejeitar os embargos, não há omissão. Não, e aí a parte da Cíntia que ela coloca seria meros esclarecimentos prestados numa decisão, em um acordo. Pelo seu entendimento, eu só vejo esse caminho. Não, eu estou vendo um outro caminho que seria acolher. Se eu considero que a execução que a informação fiscal extrapolou, porque teria que ter sido com despacho decisório, né? Eu estou vendo que você está um pouco incomodada com a informação fiscal, porque, de fato, na essência, ela tem um conteúdo decisório, ela tá decidindo. Ela decidiu. Pois é, ela está decidindo. Mas foi feito como informação fiscal, então o que a Cintia está colocando é o correto, tem que ser emitido um despacho decisório, até porque se amanhã o contribuinte apresenta uma manifestação de conformidade contra a informação fiscal, pode ser até que a DRJ não conheça, alegando que não há despacho decisório. Então, é por isso que, desde o início, eu estou falando, o conteúdo em si, do que a Cíntia colocou, de que deve ser emitido no despacho decisório, deve ser iniciado o litígio, isso para mim, é inquestionável. Deve constar do acordo de embargo. Eu acho que o único ponto que a gente pode discutir é se isso geraria um conhecimento do embargo ou não. Eu, particularmente, posso até ser convencido de forma contrária, mas a gente poderia tranquilamente decidir por rejeitar os embargos, informando que não há omissão no acordo, e deixar a parte que a Cíntia colocou como um esclarecimento em acordo, que não é, eu não vejo vedação ela colocar isso. Ok. Pessoal, o debate vai se estender, a gente tem muito processo, então agora, se alguém tem dúvida ainda, a gente vai pedir vista, ou vista de mesa, ou vista coletiva, ou então vamos para o voto. Um último esclarecimento, presidente? Não, Cíntia, agora já se encerrou, o debate está encerrado, agora ou vão para o voto ou vão para a vista. Se alguém não se sentir à vontade, a gente pede vista. Ok? Todos prontos ou não? Podemos votar ou não? Então, vamos para o voto. Se alguém não se sentir, quando estiver na sua vez, pede vista, o direito de todos. Então, Maria. Porque, não obstante, eu tenho achado que não houve omissão no acordo embargado, mas considerando que a execução do acordo, né, deveria estar em consonância com o que decidido ali, o que aconteceu? Aí talvez tenha extrapolado, porque foi por informação fiscal e não por um despacho decisório. Então, eu acolheria, né, assim,
Aí eu colocaria assim, que não obstante a questão o CARF não ter competência, né, para julgar recurso contra a decisão que executou, né, o acórdão administrativo anterior, né, eu acolheria parcialmente os embargos para determinar a emissão de despacho decisório com a garantia do contraditório e da ampla defesa com relação à matéria que não foi discutida, né, e nem deveria ser, né, no âmbito do recurso voluntário. Então, porque, assim, para eu rejeitar os embargos e dar tentar corrigir as coisas dessa maneira, para mim ficaria um pouco estranho eu rejeitar os embargos e fazer coisa fora da minha competência, né, dentro do CARF. Então, por gentileza, Maria, você está acolhendo parcialmente os embargos para determinar a emissão de despacho decisório com a garantia do contraditório da ampla defesa, com relação à matéria que não foi objeto, né, da lide anterior, né? E é a questão de análise do caso concreto, análise das rubricas específicas, né? Da interessada, para ver se enquadra ou não no conceito de receita, né? No conceito adotado. É o meu voto. Ô Maria, eu vou te pedir desculpa, mas eu caí e eu não ouvi seu voto. Então, seria para acolher parcialmente, para ajustar... desculpa, pode ir. É porque eu ouvi uns pedaços e aí eu acho que deu algum problema aqui na minha conexão. Eu fiquei, assim, eu não consigo retificar qualquer coisa no processo se eu primeiro não chamar a competência para mim, né, para o CARF, como julgadora. Então, assim, embora eu não possa julgar a execução do acórdão, o ato que executou o acórdão, eu posso dizer que, em consonância com o que foi decidido, né, a matéria que foi decidida foi essa a questão do alargamento da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. E o que está fora disso deve ser decidido por novo despacho decisório com a garantia do contraditório e da ampla defesa. Então, seria um acolhimento parcial dos embargos, e aí teria que colocar isso aí, que não é questão do CARF, né? Então, porque aí eu não entraria no mérito do que foi decidido na informação fiscal, mas só uma questão de forma para realmente garantir o contraditório, porque aí, com você e com o Renan, assim, eu entendo que eu consegui fechar essa ideia. Raciocínio, ótimo. Desculpa. Eu acompanho a Maria. Tá, ok. Ok, Maís. Você acompanha a Maria. Pedro? Acompanho a divergência também de Maria. Ok. Depois você, a Cíntia é a relatora. Renan? Bom, como eu tinha dito, inicialmente eu vejo a possibilidade de rejeitar os embargos pela inexistência de omissão. Então, eu voto nesse sentido, pela rejeição dos embargos. Eu não vejo problema em o acórdão simplesmente citar um parecer normativo, a necessidade de despacho decisório. Eu não vejo isso como apreciação do litígio. Então, eu voto por rejeitar os embargos. Tá. Conselheira Renata? Eu voto da forma como Renan. Ok. Conselheira Sabrina? Acompanha a Maria. Acompanha a Maria. Tá ok. Então, pera lá. Então, é a Maria, a Maísa e a Sabrina. E o Pedro também, né, Pedro? Isso. Pera lá, Maísa, Pedro e a Sabrina acolheram parcialmente. Sabrina votou com o Renan, né? Ah, não. Maria, Maísa, Pedro e Sabrina votaram pelo acolhimento parcial.
Quem que votou com o Renan? Eu, Renata. Renata e Renan. E o Rodrigo? Eu rejeito os embargos. Renan, Renata e Rodrigo rejeitaram os embargos. Só que aí, Mineiro, você vai ter que colocar que é acolhimento parcial para... Isso que a gente vai fechar daqui a pouquinho a redação. Então, só vendo aqui, então. Então, acordar os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente os embargos para, daqui a pouquinho a gente define. Vencidos os conselheiros Silvio, Renan, Renata e Rodrigo, que rejeitaram os embargos, e a conselheira relatora Cintia Helena, que dava provimento sem efeitos infringentes nos embargos. Né? Designada a conselheira... quem vai ser designada? Maria Aparecida. Então, vou colocar aqui. Designada Maria Aparecida. Então, vamos fechar. Ô, Maísa, eu peço para você, que você tem mais experiência nisso, fecha o texto comigo, por gentileza. Porque aqui o que está um pouco confuso é porque a Cíntia também acolheu em parte. Então, eu acho que teria que colocar aqui... Não, mas acolheu parcialmente, então isso não tem problema. Acorda os membros do colegiado por maioria de votos em acolher parcialmente. Isso não tem problema. Ótimo. Parcialmente para determinar... Peraí. Acolher parcialmente para... Somente para, eu acho que teria que deixar um somente. Acolher parcialmente os embargos, somente para... Não, tem que ter essa somente, não. Acolher... Não, porque aí vai ser em menor extensão do que vai ser em menor extensão. Não, acorda os membros do colegiado por maioria de votos para que seja esclarecida. No final das contas, perdão, posso colocar? Sim. No final das contas, eu acho que a Cíntia decidiu a mesma coisa que a gente. Também acho. Mas com aquela parte de cima, não. Não, porque ela deu provimento só na parte 2.2. Não, ela incluiu do DCTF. O do DCTF eu não concordo com ela. Ah, tá. A Cíntia... Ah, tá. Não seria votar pelas conclusões e fazer uma declaração de voto? Eu acho que... Você acolheu os embargos sem efeitos infringentes. Eles acolheram parcialmente os embargos. Então tem diferença. Tem diferença nisso. Tá bom. Você retificou a ementa. Tá bom. Então vamos lá. Vai acolher parcialmente os embargos de declaração para... Isso, Maria, você vê, para esclarecer a necessidade de emissão de despacho decisório. Necessidade de emissão de despacho decisório. Só isso? Não foi isso, não. Tinha isso? Porque nós podemos conectar com o acórdão embargado, que o acórdão dizia... que determinar a exatidão, né? Podemos até considerar uma omissão aí, ó. O esclarecimento. Seria para esclarecer a omissão. Um acórdão embargado, mas eu estou pegando ele aqui, do Diego, ele dizia, voto por dar provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo a juridicidade crediária, de modo que a compensação seja analisada apenas para fins de apuração quanto à exatidão do montante compensado, né? Então, a gente poderia inserir aqui, corrigir essa omissão e dizer que a apuração quanto à exatidão do montante a ser restituído deve, no caso, corrigir esse compensado, né? Seria para, com a emissão de novo despacho decisório. Então, coloca Sim. Para sanar a omissão... Pera lá, os embargos para sanar a omissão, eu acho que seria, quanto à necessidade de emissão de despacho decisório. Quanto nos termos da divergência.
Quanto a? Necessidade de emissão de despacho decisório. Necessidade de emissão de despacho decisório. Então, só para esclarecer, então, meu voto, eu vou fazer nesse sentido a redação. Que acrescentando esse ponto no acórdão embargado, porque aí, assim, fica vendo uma omissão ali naquela parte. Porque teria que ser por despacho decisório com a garantia do direito ao contraditório, a garantia do contraditório da ampla defesa. Acho que aí eu consegui fechar na minha cabeça melhor. Designada conselheira Maria Aparecida. Vencidos conselheiros Silvio Renan, Renato Rodrigues, rejeitavam os embargos de declaração e a conselheira Cíntia. Beleza. Ok. Vamos dar 5 minutinhos de intervalo. Vamos parar a gravação. Apoio Janaína e Silvio Renan. Vamos